Às vezes, a cidade precisa ouvir uma verdade difícil, uma verdade que machuca primeiro, mas cura depois. E hoje é um desses dias. Tem hora que a população precisa olhar para as próprias escolhas e se perguntar: estamos votando com consciência ou estamos votando por impulso, por simples impulso? Porque nas eleições gerais de 2022, e não só em 2022, mas há décadas, muitas cidades da nossa região repetiram um erro que custa caro demais. Um erro que impede nova escola, que atrasa posto de saúde, que inviabiliza as obras do PAC, que trava convênio, que inviabiliza ambulância, que faz a prefeitura virar prisioneira do orçamento. O erro de votar para deputado federal como quem escolhe ídolo nacional, símbolo político, meme, e não como quem escolhe o representante que vai trazer recursos para a cidade. E antes de você pensar que isso é um exagero, deixa eu te dizer uma coisinha. As cidades da região, daqui da nossa região, deram mais ou menos 25 mil votos a deputados que nunca trouxeram um centavo sequer para cá. Nenhum centavo. E entre esses votos estavam dois casos extremos, dois exemplos grotescos de falta total e absoluta de critério. Um deles acabou preso na Itália. O outro mora hoje nos Estados Unidos e usa o mandato para uma agenda pessoal. Eles não são o foco do episódio. Eles são o sintoma mais gritante de um problema muito maior. Solta a vinheta. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? O podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. E, aliás, não se esqueça, se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal e acompanha os nossos episódios. Bom, vamos lá. Brasília manda o dinheiro. A cidade executa. E é simples de entender. Escola nova é Brasília. Creche ampliada, o dinheiro vem de Brasília. UBS equipada, Brasília. Hospital fortalecido, Brasília. PAC, Brasília. E quem destrava todo esse recurso para as cidades? É o deputado federal. Não há como fugir disso. Prefeito sem deputado vira gerente de crise e não gestor de obras. O orçamento municipal paga professores, paga coleta de lixo, paga remédio básico, mas as grandes obras dependem de quem tem força na Câmara Federal. E quando a cidade vota em quem não tem vínculo, não conhece a região e nunca pisa aqui, ela corta o próprio cordão umbilical com Brasília. Fica sem comunicação. O deputado é influência. Ele não é símbolo, ele não é meme, é investidor federal da sua cidade. E é justamente por confundir influência com representação que nossas cidades repetem reiteradamente o mesmo erro. O eleitor,
vota por impulsos nacionais. Vou votar nesse porque é famoso. Vou votar naquele porque fala aquilo que eu gosto de ouvir. Vou votar naquele outro porque ele aparece na TV. Vou votar porque representa o meu lado, mas esquece de algo muito importante. O deputado federal não representa ideologia, ele representa verba, ele representa investimento nas necessidades de cada uma das cidades. O efeito desse tipo de posicionamento é devastador. Cidades votam em gente que nunca compareceu, nunca veio aqui, que nem sabe onde fica o bairro A ou o bairro B, que não conhece a realidade local, que não tem nenhuma assessoria na região, que não manda emenda, que não traz recurso, que não articula absoluta e rigorosamente nada. A cidade, de tanto votar mal, acaba ficando esquecida lá em Brasília. E nada mostra isso tão claramente quanto os números da nossa região. Aqui entram os dados e aqui o episódio ganha força, consistência e indignação. Porque vamos lá, nós vamos mostrar aí o quadro de votação para vocês. Só para citar um exemplo, em Campo Limpo Paulista, deputada federal, presa na Itália, recebeu aqui na cidade 1.529 votos. Deputado federal, residente nos Estados Unidos, recebeu 1.313 votos em Campo Limpo. Se você for para Jarinu, o Eduardo Bolsonaro, 707 votos, morando nos Estados Unidos. A Carla Zambelli, 660 votos, presa na Itália. Em Jundiaí, inverteu. A Carla Zambelli teve mais votos do que o Eduardo Bolsonaro. 11.404 votos da Zambelli, 7.425 votos do Eduardo Bolsonaro. Aqui, em Várzea Paulista, 2.224 votos da Carla Zambelli e 2.005 votos do Eduardo Bolsonaro. Uma presa na Itália, o outro residindo nos Estados Unidos. Na região, quase 25 mil votos esse pessoal recebeu. E quanto eles trouxeram para a cidade em recursos? R$0. 0 obras, 0 convênios, 0 equipamentos, 0 emendas. Não porque foram maus deputados, eu não estou dizendo isso, mas porque nunca foram deputados daqui. Não sabem sequer onde fica, não sabem localizar Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Jarinu e Itupeva no mapa. Não sabem onde ficam essas cidades, certamente. Como é que eles vão mandar recursos para cá? Aí amanhã ou depois você precisa do hospital equipado, o deputado não mandou 1 centavo e recebeu um monte de voto. E agora sim, com os números na mesa, vamos aos 2 exemplos extremos, que representam o erro e não o definem. Não é sobre a Carla Zambelli, é sobre o erro de quem votou achando que o voto local não importa. Fatos, o que nós vamos dizer aqui. Votada massivamente por cidades que ela nunca representou. Nunca trouxe 1 centavo. Nunca apresentou uma agenda municipal sequer. Nunca disse uma vírgula ou atuou por qualquer uma das cidades da região. E depois, para completar essa situação, fugiu do país, acabou presa na Itália e a cidade votou numa figura nacional e recebeu em troca
absolutamente nada. Zero. Recurso algum. Absolutamente nada. Mas ainda nós temos um outro exemplo, mais didático ainda do que o anterior. De novo, não é sobre o deputado. É sobre quem vota em quem não existe como representante local. Porque, convenhamos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não existe em Campo Limpo Paulista, não existe em Jarinu, não existe em Jundiaí, ou seja, não existe na nossa região. Fatos. Recebeu milhares de votos. Não mora no Brasil, não frequenta a região, não conhece os bairros, não tem relação institucional alguma com qualquer uma das cidades da região, não trouxe um único centavo, mas o voto saiu da cidade. O voto saiu das cidades e foi morar em Orlando, nos Estados Unidos. E agora que entendemos o exemplo extremo, vamos voltar para o problema principal. O que falta para nossas cidades evoluírem, caminharem para frente? Cada deputado federal, relativamente atuante, pode trazer algo em torno de 10 a 40 milhões por mandato. Quando a cidade vota em quem não entrega, ela perde esse dinheiro, ela perde esse volume de dinheiro. Direto, vira tudo zero, vira tudo nada. São creches, UBSs, praças, ambulâncias, recapeamento, tudo isso some, tudo isso desaparece, porque a cidade não tem alguém que represente os seus interesses em Brasília, diante do governo federal. E ela votou maciçamente em nomes que não vão representá-la. Então fica difícil de fazer a cidade caminhar. Cidades vizinhas com deputados fortes avançam. E depois a gente fica tentando entender por que cidade A caminhou, cidade B caminhou, cidade C caminhou e a nossa não. Esse é um dos motivos, é evidente. Não estou dizendo que seja o único motivo, mas é um dos principais motivos. Porque a cidade sem deputado vira a caçula pobre de toda a região. É a caçulinha pobretona. Sem verba federal, tudo acaba ficando dependente do orçamento municipal, que é pequeno, sofrido e engessado. Simples assim. A cidade perde futuro, perde visão de futuro. Mas isso não é o fim do mundo. É uma situação plenamente possível de ser alterada. E a mudança, ela tem que começar antes do voto. Aqui nós vamos transformar o bloco num espaço um pouco transformador. Esse deputado existe na minha cidade? Essa é uma das perguntas que você tem que fazer antes de fazer a opção. Não em vídeo, não na internet, na cidade. Se ele existe só em vídeo, se ele existe só na internet, se ele existe só na TV, ele não terá relação alguma com a cidade. Quantos reais ele trouxe nos últimos 4 anos? Essa é outra pergunta que você, meu amigo, que você, minha amiga, deve fazer antes de decidir o seu voto. Quantos reais trouxe o deputado A, B, C ou D para a minha cidade? Não trouxe nada? Não merece meu voto. Porque eu votaria em alguém que nunca deu absolutamente nada para a minha cidade? Ele aparece fora da época da eleição ou só no período eleitoral? Aqueles que aparecem, tá? Esse deputado que pediu voto, ele atende o prefeito? Ele aparece na região? Ele é atuante pela região? Porque, veja só, nunca mais votem em quem você sabe
que não tem nem como pronunciar o bairro em que você mora, desconhece o bairro que você mora. E com isso, vamos ao encerramento, porque a verdade precisa sempre continuar ecoando. Este episódio não é sobre dois nomes, é sobre décadas de escolhas ruins, de escolhas nefastas. É sobre cidades que se colocam em último lugar, porque votam em quem nunca colocou cidade em nenhum lugar. É sobre o voto que abandona o eleitor no dia seguinte à eleição e que deixa a cidade órfã por 4 longos anos. As eleições gerais de 2026 já estão chegando. Ou a nossa região aprende com esses erros cometidos, ou continua repetindo esse erro por mais um período e continua sofrendo os efeitos desses erros cometidos. Repetir o erro é repetir o atraso, porque a verdade não espera. Eduardo Rodrigues, fechando mais um Cadê a Verdade? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!